Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo, a gente já está começando, tá? E o assunto de hoje é alienação parental. Você sabe o que é isso? Então, se você gostar desse vídeo, depois você curte, compartilha e também já peço para você se inscrever no meu canal e também notificar o sininho para ser informado do próximo vídeo, tá? Então vamos lá saber o que é isso? Então, gente, eu vou começar lendo a definição do que é alienação parental. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, ou pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Bom, a alienação parental ocorre quando um casal se separa e às vezes ocorre disputa de guarda ou às vezes ocorre um ressentimento nessa separação de um ao outro e um dos pais ou às vezes a família de um ou de outro, enfim, os envolvidos no contato, na guarda desse jovem ou da criança, acabam falando mal do outro genitor, né, para a criança, configurando ali desconstruindo a imagem desse outro genitor, né? Às vezes é a mãe que faz, às vezes é o pai, às vezes é ambos também. Então, na verdade, acaba se tratando de um abuso psicológico e emocional, né? É uma violência familiar, na verdade. Quem sofre são os filhos, e muito. E eu vou estar mostrando isso para vocês. Eu vou ler aqui, em termos legais, porque isso é visto, a alienação parental ela é definida pelo direito civil, né? Os profissionais advogados percebem o que está ocorrendo e procuram intervir para tentar solucionar da melhor forma possível. Então tem uma lei, que é a lei 12.318, né? E o artigo 2º dessa lei, ela vai explicar o seguinte, eu acho importante ler para vocês considerarem e entenderem melhor. Então, trata-se do seguinte: realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive as escolares, médicas, alterações de endereço, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando dificultar a convivência da criança ou do adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós, né? Então, vocês percebem aqui que é uma tentativa, né, de desconstruir o outro genitor, a família do outro genitor, para afastar essa criança ou filho desse pai ou dessa mãe. Isso acontece às vezes vindo de ambos os lados ou de um dos lados, né? Principalmente quando o casal se separa numa má condição, houve um litígio, o relacionamento já era um desgaste, de desentendimentos, de brigas, de competições, né? E por aí vai. Então, tem um médico psiquiatra ali, professor de psiquiatria, que é o Richard Gardner, que em 1980 ele definiu uma síndrome referente a essa prática, que seria a síndrome da alienação parental. Só que o DSM-5 ele não configura, não reconhece essa prática como uma síndrome, onde causa-se transtornos, né? A partir do momento que causa um transtorno mental para a criança ou para o adolescente. Ele apenas no livro, por que isso acontece? Porque não tem assim, os estudos científicos não são
como é que se diz, ainda confirmados, né? Porque para ter uma confirmação de uma síndrome é feita uma pesquisa, um estudo científico de fato, né? E apenas o livro descreve casos desse tipo numa condição paralela que não chega a ser considerada uma síndrome, que estaria dentro do artigo Problemas Relacionados à Educação Familiar, tá? Que sim, aí eu tenho que colocar um adendo aqui, sim, essa prática que um dos genitores acabam fazendo com os filhos, ou com um filho apenas, acaba desenvolvendo sim muitos problemas psicológicos e comportamentais, e às vezes até de saúde da vida dessa criança, desse jovem, né? Então, eu vou começar a te explicar quais são mais ou menos os comportamentos que a criança começa a ter decorrente dessa prática da alienação parental, né? A criança, ela começa uma campanha de difamação e ódio contra o pai, mãe, alvo, né? Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para justificar esta depreciação e ódio, sem justificativa, eu diria. Falta da ambivalência usual sobre o pai-alvo. Afirmações fortes de que a decisão de rejeitar o pai é só dela, tá? Ela não foi influenciada por ninguém. E de uma certa forma, né, apoio ao pai favorecido, pai e mãe, né, favorecido no conflito. Ela se alia a um deles, né, ou a família de um deles, vamos dizer assim. Falta de culpa quanto ao tratamento dado ao genitor alienado, né, ela distrata, ela fica desobediente, malcriada. Uso de situações em frases emprestadas do pai alienante. Por exemplo, ela escuta um dos pais falarem mal do outro, ela repete mais ou menos as mesmas palavras, né? Difamação não apenas do pai, mas também direcionada à família desse pai ou dessa mãe, né? E aos amigos do mesmo, todos aqueles que têm vínculo com esse pai ou com a sua mãe. E daí vocês percebem que acaba ocorrendo um problema muito sério, né, no relacionamento pai, mãe e filho. Aquele que está sendo vítima, né, aquele pai, aquela mãe que está sendo vítima, acaba tendo muita dificuldade de se relacionar com esse filho. E esse relacionamento já começa a deteriorar, né? Então isso gera causas, sequelas muito graves, né? Tanto, né, para o pai que para a mãe que está sendo vítima disso, como para o filho, né? Só que para o filho as consequências seriam no seguinte sentido: uma baixa autoestima, pode desenvolver depressão. Eu falo ele ou ela, né? Filho ou filha, pode desenvolver depressão, pode ocorrer abuso de álcool e drogas e até outras formas de dependência, falta de confiança, insegurança. Esse filho pode correr o risco, tem uma maior tendência também de se divorciar. Isso tudo é feito uma observação por esse estudo desse professor psiquiatra, tá? O Richard Gardner. E algumas crianças, quando elas, né, se desenvolvem, viram adultas, se casam, por exemplo, têm filhos, elas podem até desenvolver uma dificuldade no relacionamento dele com o filho, o próprio filho, né, com sentimentos de muita insegurança, de acreditar que está sendo desamado, que o filho não gosta dele, por esse trauma na infância ocorrida, né? De que ela praticou com um dos pais e ela acaba com esse sentimento de culpa deslocando isso para o filho dela no futuro. É uma tendência, tá? Pode apresentar transtornos de identidade, transtornos de conduta, sentimentos de rejeição, né, como eu estava explicando, entre outras consequências, né? E também pode acarretar na criança, durante o processo, né, da vida dela, dificuldades na sua aprendizagem, tiques nervosos,
agressividade, medo, inibições, somatizações, né? Acaba adquirindo uma doença física, sentimento de culpa, falta de organização, a pessoa fica bagunçada nos seus afazeres, nos seus objetos, nas suas coisas, ela não consegue organizar, e gera muita ansiedade, tá? Então, para vocês verem, né, como é uma prática que não sai ganhando, acho que quase ninguém, porque no futuro, quando esse filho se tornar adulto, o progenitor, né, que acabou fazendo uma intriga, eu diria, uma difamação com o genitor do sexo oposto, o que acaba acontecendo? Esse filho, na vida adulta, ele também vai sofrer e vai ter algumas dificuldades, começando por dificuldades de relacionamento, se a gente pensar. A pessoa ela começa a ficar mais desconfiada, né? Ela foi ensinada a desconfiar do próprio pai e da própria mãe. Quanto mais se confiar num parceiro, né? Seja um amigo, seja um futuro cônjuge, às vezes nas relações trabalhistas, enfim, atrapalha muito a vida desse filho. E aí o pai ou a mãe que causou tudo isso, toda essa difamação, vai presenciar o sofrimento desse filho na vida adulta. E não precisa esperar a vida adulta, às vezes já começa a dar problema na infância, no transcorrer da adolescência. Então, uma prática que a gente precisa prestar muita atenção, né? Nós, psicólogos, médicos, né? Os profissionais da área de saúde mental, tem que ter traquejo ao lidar com uma situação assim, né? Eu, como especialista de adolescentes, já recebi casos do tipo, e o melhor caminho seria um caminho de entendimento, né? Um respeito entre todos os participantes desta mesma família, né? Na parte do direito civil, os advogados, juízes, às vezes recomendam até uma guarda compartilhada para evitar esse tipo de coisa, né? Porque assim a atenção vai ser distribuída igualmente, o tempo de convívio com esse filho vai ser mais ou menos igual, ou igual, né? Em teoria seria igual, evitando que possa ocorrer essa prática, né? E dando direito ao filho, a ambos os pais terem o convívio com a criança, com o adolescente, da melhor forma possível, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, como eu falei. Se você gostou, curta, se inscreve no canal e compartilha, e também notifica o sininho, tá bom? Então eu vejo você no próximo vídeo, tchau!